Cumprimento os irmãos na paz, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, mais uma vez nós estamos num culto de Santa Ceia e, por incrível que pareça, hoje é domingo de Páscoa. Interessante que eu falei por incrível que pareça, porque no tempo em que nós estamos vivendo, parece que a Páscoa está relacionada com o coelhinho e com os ovinhos de chocolate. E no momento de uma crise dessa, parece que o coelhinho não veio e o chocolate está meio amargo. Interessante que o ser humano, ele é de uma criatividade tamanha, e nós usamos o marketing, a propaganda, e fazemos as nossas vidas estarem entrelaçadas com os acontecimentos e aproveitamos de tudo. E eu não acho que essa criatividade humana, Joyce, eu não acho que ela seja ruim. Eu não acho que, por exemplo, a Coca-Cola possa, com a sua propaganda, ter mudado o trenó do Papai Noel pelos caminhões dela de vermelho e ia passeando. É uma jogada de marketing. Eu não acho errado as fábricas de chocolate aproveitarem um momento para vender. Eu não acho errado. Eu não acho errado nós aproveitarmos os dias das mães para dar um boom no comércio. Enfim, eu acho que o ser humano pode aproveitar os momentos, mas uma coisa que nós precisamos compreender é que nós não podemos deixar que a vida secular apague a realidade das coisas históricas da nossa vida. Nós não podemos deixar que os momentos apaguem a realidade dos acontecimentos do passado que norteiam a nossa vida. Ou seja, o que é a Páscoa? Será que a Páscoa tem algo a ver com o coelhinho? Tem algo a ver com o chocolate? Porque mesmo antes de existir o chocolate, da maneira como conhecemos, a Páscoa já existia. O coelhinho nós sabemos que existe há muito tempo. Mas esse relacionamento, o que é isso? Isso são momentos que o homem aproveita. E como eu disse, eu não acho que seja errado você aproveitar, desde que não tenha uma apelação muito forte. Nós vemos que no Brasil, por exemplo, as fazendas têm nome de santos, os empreendimentos, né? E agora, mais recentemente, os evangélicos também, né? Restaurante Shekinah, enfim, vários nomes que nós vamos colocando e misturando as coisas da tradição da religião com as coisas do século.
Tudo bem. Não vamos lutar contra isso. Não faz parte da nossa guerra, que é contra o pecado, contra as potestades. Não é isso. Mas nós precisamos entender que sutilmente isto pode afetar as nossas vidas, ao ponto das nossas crianças não saberem o que é Páscoa, ou relacionares ao coelhinho e ao chocolate, não saberem o que é o Natal e relacionarem a São Nicolau ou ao Papai Noel. O que eu quero dizer aos irmãos neste momento oportuno de um domingo, a qual nós intitulamos Domingo de Páscoa, eu gostaria de estar falando sobre o significado da Páscoa. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, juntamente comigo, em Êxodo no capítulo 12. Como de costume, eu vou fazer uma leitura do capítulo todo e gostaria que você acompanhasse. Êxodo 12. Amém? A instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a frissura. E nada deles deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, os comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente até a Páscoa do Senhor. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu os passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós pragas de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos serás por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel.
E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao sétimo dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se farás neles, senão o que cada alma houver de comer, isto somente aprontareis para vós. Guardai-vos, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia das vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos, até o dia 21 do mês, à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra, nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos da terra de Israel, e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo, e molhai no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, e ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para os ferir. Portanto, guardar isto por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou, e foram os filhos de Israel, e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. E aconteceu à meia-noite, que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, e ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao seu Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-os para lançá-los fora da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em seus vestidos sobre os seus ombros. E fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouros e vestidos. E o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e emprestavam-lhes a eles, e despojavam-os aos egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisas de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas, e vacas, uma grande multidão de gado, e cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, porque não tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos, e aconteceu que passados 430 anos, naquele mesmo dia,
todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum filho de estrangeiro comerá dela, porém todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois de houveres circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e não chegará a celebrá-la, e será como então chegará a celebrá-la, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel o fizeram, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Irmãos, a primeira Páscoa, vocês se lembram que Deus arrancou o povo do Egito com mão forte, com 10 pragas, e a última foi a morte dos primogênitos. E a morte dos primogênitos aconteceu com o sangue daqueles animais que foram sacrificados para a Páscoa, que foram colocados nas ombreiras das portas. Nós sabemos que até hoje os judeus comemoram e tem a festa, uma festa longa. E nós sabemos que nós, aqui no Ocidente, criados em tradições cristãs, sabemos muito pouco a respeito da Páscoa. Mas sabemos do sacrifício de Jesus, da paixão de Cristo. E fazemos todo esse relacionamento. Nós vemos aqui que depois de 430 anos de uma promessa feita a Abraão, 430 anos se passaram, e agora o Senhor arranca eles com mão forte do Egito e institui. E isso é para lembrança. Então, o que é a Páscoa? Qual é o significado da Páscoa? Como fazer para participar desta Páscoa? Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então chegará a celebrá-la, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel o fizeram, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel segundo os seus exércitos. Irmãos, nós vemos aqui que para participar da Páscoa precisava ser circuncidado. Nós vemos aqui que para participar do corpo de Cristo era necessário participar do povo da terra, ser adotado pelo povo da terra. Mas algo que me inquieta e que eu vejo aqui é que a circuncisão era só para homens,
Era uma pequena cirurgia feita no homem. E assim participava. A mulher, nesta época, ela ficava à mercê da família, do marido. E tudo que o patriarca fazia, as bênçãos alcançavam a família. E por consequência os filhos, a mulher, os filhos, os animais, a casa, tudo. Mas era necessário a circuncisão. Olha o relacionamento, a Páscoa, a circuncisão, a retirada do Egito, a fuga do Egito, a retirada com mão forte, os 430 anos que se passaram, a promessa feita a Abraão. E agora? Nós vivíamos na lei. E agora? Será que nós conseguimos cumprir a lei? Você já foi circuncidado, Igor? Será que nós vivemos este momento que os judeus até hoje dizem ser necessário? Nós vemos que Cristo, quando veio, Ele cumpriu toda a lei. Cristo cumpriu toda a lei. Inclusive a circuncisão. Abra sua Bíblia. Lucas 2. Versículo 21. Lucas 2, verso 21 diz assim: E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo o macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, 1 par de rolas ou 2 pombinhos. Ou seja, o próprio Jesus, ele foi circuncidado. O próprio Jesus, ele participou de toda a lei. E agora? E nós? Nós vivemos que Páscoa? O que é a Páscoa? O que é a circuncisão? Irmãos, a Páscoa, ela significa uma passagem de um momento de cativeiro para um momento de liberdade. A Páscoa, ela tem para nós a liberdade que Deus nos dá através de arrancar com mão forte. No passado, 430 anos de sujeição, de escravidão de um povo que estava ali no Egito.
E agora, lembre-se que quando Jesus vem, antes de Jesus, vem um profeta chamado João Batista. E antes de João Batista vir, o mundo tinha passado, Igor, por um período de 400 anos sem Deus falar. É muito sério isso. É muito didático isso, presbítero Roberto. É muito sério. Porque 400 anos de um povo escravizado no Egito, e agora, com a vinda de João Batista, e posteriormente Jesus Cristo, 400 anos, onde Deus calou-se, 400 anos sem profeta, onde multiplicaram-se as religiões, onde multiplicaram-se as filosofias, onde as pessoas e os pensadores influenciam mentes até o dia de hoje. Foi nessa época que apareceram as grandes religiões que ainda estão aí. Foi nessa época que elas floresceram. Eu estou dizendo isso porque eu pesquisei sobre isso. E mando qualquer filósofo, qualquer teólogo e pesquisar sobre isso, que você verá que nessa época o shintoísmo, o taoísmo, o budismo, o confucionismo e muitas outras religiões, elas se propagaram, elas se fortaleceram nesse período chamado período interbíblico, onde Deus calou-se. E isto aconteceu, vocês já ouviram falar em Platão, Aristóteles, Sócrates. Todos floresceram neste período. E até hoje nós estudamos e damos valor, muito valor a eles. Não estou tirando o valor da filosofia, o valor, muito pelo contrário, isso ainda prova a minha tese, de que foram nesse período, onde o homem precisava de algo, é que nós abraçamos todas essas filosofias. Afinal, Deus havia se calado. E depois que Jesus vem, cumpre toda a lei, agora ele precisa, ou ele se coloca à disposição de nos libertar novamente, nos libertar de tudo isso. Não digo a você que você não aprenda com Aristóteles, com Sócrates, com Platão, com os pensadores, ou com os religiosos, ou com as religiões, não é isso, muito pelo contrário, a Bíblia nos manda examinar tudo e reter o que é bom. Mas o que eu digo a você, tanto que está aqui na igreja, como que me ouvirá através da internet, procure saber quem foram esses pensadores, quando eles viveram,
como viveram, e que foi Cristo, como Ele viveu, o que Ele fez, e Ele nos libertou novamente de todas as ideologias, os pensamentos, todas as religiões, porque a religiosidade impregna. Jesus é a história da humanidade. Ele veio, Ele fez, Ele aconteceu, Ele foi o maior de todos os homens, e Ele nos ensinou, e Ele precisava, ou seja, Ele colocou-se à disposição para nos libertar, e Ele cumpre todos os rituais, afinal Ele nasceu como hebreu, e agora Ele cumpre tudo. Ele se circuncida também. Mas eu pergunto a você, que talvez você seja simpatizante, ou seja judeu, pecado você circuncidar? Claro que não. Mas obrigar a humanidade a circuncidar? Abra sua Bíblia em Romanos 2. Romanos 2, 17. E hoje, o cristão tem que se circuncidar? Sim ou não? Romanos 2, 17. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas, tu que dizes que não se deve adulterar e adulteras, tu que abomina os ídolos e cometes sacrilégio, tu que te glorias na lei e desonras a Deus pela transgressão da lei, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, porque a circuncisão é na verdade proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se pois a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão, e a incircuncisão que por natureza o é, se cumpre na lei, e não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão é transgressor da lei? Porque não é judeu que é exteriormente, não é circuncisão a que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão é a do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. A circuncisão é a separação. A circuncisão na carne
instituída era para que todos cumprissem a lei. Mas eu vou dizer uma coisa a você: judeu que viveu antes de Cristo e judeu que viveu depois de Cristo e que vive até hoje, você não cumpre a lei e nunca conseguirá cumprir ela. E se você julga que a circuncisão é que vai te salvar, é que te faz separado, acho melhor você estudar mais um pouco. Mesmo sendo rabino, estudando seus 20, 30 anos de Torá, você está equivocado. Jesus veio, Jesus livrou, Jesus comprou, Jesus pagou o preço, Jesus nos separou. E a circuncisão é no coração, é na vida separada para Deus. O único que cumpriu toda a lei, inclusive circuncidando-se, e foi perfeito, foi Jesus. E por isso Ele se deu, e Ele é a nossa Páscoa. E Ele é o nosso alimento. E Ele é que nos dá vida. Mesmo que você não o aceite, Ele trouxe vida a você e a mim. E trouxe a salvação para as nossas almas. A Páscoa é a passagem da escravidão para a liberdade. A Páscoa é estar com Cristo, e a circuncisão é estar separado para participar da Páscoa, que é o nosso Jesus, o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe.